conheçam a minha obra. Zorganwälder, a Redenção. Há 3 vídeos aqui no YouTube fazendo análise do mesmo e também as sequências lá no site Clube de Autores, onde você também encontra outras obras minhas relatando sobre ufologia. Olá, sou o João Dantas do canal Universo das Telas. Aqui vamos dar sequência, segundo vídeo fazendo um resumão aí da vida do imperador, do pop Michael Jackson. Os números que Michael Jackson gera assombram até hoje. Ele estava, pelo menos no momento que eu fiz esse vídeo aqui, sendo o grande recordista, do Guinness Livro dos Records. E seus números rondam aí a casa dos 7 bilhões de dólares em termos aí de comércio, de indústria comercial. E é claro, muita participação em diversas entidades de caridades. Início de 1984, o estrondoso sucesso do álbum Thriller, que inclusive, comprei aqui uma camiseta bacanaça, ainda estavam rendendo muito. Mas início de janeiro desse ano, ele acaba fazendo um comercial com seus irmãos, já que ele ainda fazia parte dos Jackson 5, apesar de já fazer vários trabalhos solo, mas ocorre um problema elétrico e o cantor acaba pegando fogo na sua cabeça e tendo que se afastar por um tempo. E nesse afastamento, inclusive, ele acaba anunciando em definitivo a sua separação dos irmãos. Era 1987 e ele lança o álbum Bad, com um visual bem agressivo, vestindo roupa de couro, seu rosto está bem mais claro, muitas mudanças inclusive na cirurgia e no cabelo. É um novo estilo e força, bem diferente daquela coisa pop adocicada do seu grande sucesso Thriller. Mais ou menos por essa época, a imprensa parece que começa a ver coisas negativas em Michael Jackson, criticando muito e levantando já suspeitas porque toda essa mudança em seu visual e no seu aspecto. Mas isso não impediu que o álbum Bad vendesse 30 milhões de cópias, sendo o segundo mais vendido. O primeiro seria Thriller, que nesse momento aqui já teria vendido o dobro. Esse disco também marcaria a última parceria do cantor com o produtor Quincy Jones. E em 1988 ele faria o filme Moonwalker, dando asas aí àquele mundo fantasioso e de imaginação, onde o cantor seria um ser que viria de outra dimensão a fim de tentar ajudar crianças a se salvar aí da maldade do mundo. O filme é bem psicodélico e tem muitos efeitos especiais. A mídia, que já estava pegando no pé do cantor, chamando ele mais de esquisito do que nunca, que nessa época começaram a frisar muito que ele gostava de ficar demais na presença dos animais, e que inclusive deitava dentro de uma câmera, a fim de retardar o seu envelhecimento. Depois ele explicou que isso ali era uma câmera utilizada para certo tipo de doença, que a pessoa ficava ali dentro, repousando e recebendo certo tipo de tratamento, e ele apenas decidiu se deitar ali dentro, e tirar uma foto só para ver como a pessoa se sentia. É claro que muitas explicações de muita coisa o cantor só veio a dar lá nos anos 90 e início do século 21, quando concedeu aí 2 grandes entrevistas. A primeira foi para a Oprah, e a segunda entrevista seria para o jornalista Bashir. Também aproveitaria estas entrevistas para acabar assumindo que tinha a doença vitiligo. É uma doença que dá em pessoas de cor e que começa a branquear a pele. E ele disse que preferia passar um creme, então, o máximo possível em todo o corpo para deixar tudo branco do que fazer ao contrário.
já que esse creme branco também fazia, né, uma certa proteção da parte do seu corpo que ainda não tinham começado a esbranquiçar. Porém, não adiantaria muito, que a mídia sempre teria alguma coisa para negativar sobre ele. Ele aproveita e, através dos clipes, vai passando todos os seus sentimentos, demonstrando às vezes, né, está um tanto indignado, né, como todo mundo o sufoca e o vê de forma tão negativa, levando ele muitas vezes a uma depressão, a um espírito até um tanto solitário. Em 1989, a atriz Elizabeth Taylor entregaria para ele, né, um prêmio que se chamava Rei do Pop e Soul, isso pelos 20 anos da sua carreira. Porém, esse nome aí, né, Rei do Pop, o seguiria para eternamente na sua vida e até após a sua morte. Como se fosse um segundo nome, às vezes simplesmente anunciavam ele como o Rei do Pop. Ele assina um contrato com a produtora Sony de $1 bilhão por 15 anos de exclusividade, e mais números astronômicos vêm com o clipe Dangerous. Era 1990 e esse clipe Dangerous, né, que fazia frente inclusive, né, do seu novo disco, né, que estava sendo lançado, mostra o cantor em um videoclipe de 10 minutos. Michael Jackson gostava desses videoclipes bem longos, né? E ali ele aparece um tanto agressivo e até um pouco obscuro, como se estivesse dando um certo grito de indignação contra tanta coisa. Cerca de 400 milhões de telespectadores assistem esse vídeo, né? O que também aconteceria com outro vídeo, né? Black and White, em que ele utilizaria muitos efeitos especiais, principalmente aquele que vemos lá no filme do Exterminador do Futuro, como T-1000. A imprensa volta a pegar no pé dele, que ele está mais branco ainda, andando aí com guarda-chuva sobre a cabeça para não pegar sol, e seu cabelo anda ficando liso, como muito diferente de um momento para o outro, até acreditando que ele já estaria usando ali uma peruca. A turnê Dangerous é maior em termos de números em todos os sentidos que as turnês anteriores. E em 1993 ele faz a final do Super Bowl, né, que é a final do campeonato de futebol americano. Pela primeira vez, um artista ocuparia os 30 minutos de intervalo. Ele dá um tremendo show, né, de agilidade e efeitos especiais. Um dos mais interessantes, né, é que o cantor desapareceria no palco e, é claro, um dublê de corpo dele apareceria em outro lugar. E na apresentação do Super Bowl, há um momento em que ele simplesmente está no palco com outras 3.000 crianças. E como é incrível de se notar, apesar de toda a parafernália que ele usava no palco, ele continuava sendo, né, a grande estrela. Nessa final do Super Bowl, ele ainda faz uma apresentação ali, né, fazendo com que 3.000 crianças fiquem junto dele. O disco Bad, lançado lá em 87, que havia vendido pouco nos Estados Unidos, né, depois desse super show, sobe 90 posições. Em 1993 ainda, ele concede a primeira grande entrevista, né, da sua vida com a famosa apresentadora Oprah. Ele entra aqui em várias áreas da sua vida. É claro que a Oprah, sendo da imprensa, deu um jeitinho de fazer às vezes umas perguntinhas ali um pouquinho indigestas, né? Como perguntando aquelas bobagens, né? Se ele ainda, por acaso, era virgem, né? E, é claro, questionando bastante, né, a mudança no seu rosto, que ele deu uma mentira dizendo que fez só 2 cirurgias, né? Mas relatou toda a verdade em relação à sua brancura, né, que é um tratamento que ele faz contra vitiligo. E ele frisa ainda que o seu cabelo é real, o que vamos ver mais lá à frente, que é outra coisa que ele também acabou mentindo, né? Porém, ele acaba assumindo, né, tantos rumores que tinha por aí, né,
que com a bela atriz Brooke Shields, infelizmente, nunca ocorreu namoro algum, apesar das fotos dizerem que, pelo jeito, ele estava insistindo, né? Mas a atriz parece que não se interessou. Mas o que aparentava ser apenas, né, uma problemática negativa com a imprensa, em agosto de 1984 se torna um caso público que pode de fato destruir com a situação dele, já que nesse momento aí o filho da então namorada dele relata, se não me engano o garoto estava num consultório de dentista, né, que estava sofrendo abusos de Michael Jackson. O cantor logo encerra a sua turnê Dangerous para dar atenção especial a isso. A polícia e o FBI entram firmes aí na situação, mas nada encontram, né, a não ser suposições. O cantor também mostra uma fita em que o pai do garoto deixa bem claro que está mais interessado em ganhar a grana de indenização, quase ameaçando aí o cantor aí, um tom de voz bem violento, caso ele não receba o dinheiro. E como, né, seria um júri popular, isso poderia se arrastar por muito tempo, o cantor, que estava vindo numa fase incrível, decide, pelo que eu entendi, conforme a equipe dele ali falou, praticamente por conta própria. A polícia e o FBI pouco encontram sequer de vestígios que pode ser levado a sério. Cerca de 25 crianças, né, também foram interrogadas por especialistas. A princípio não se encontrou nenhum traço de abuso, e mesmo o cantor mostrando uma fita que o pai do garoto ligou para ele de forma bem violenta e agressiva, exigindo uma certa quantia em dinheiro, né, senão as coisas poderiam ficar pior ainda para ele. A equipe, né, disse que o cantor tomou uma decisão praticamente sozinho. Como seria um júri popular, poderia se arrastar por até um ano esse julgamento, e ele estava vindo numa fase tão ótima com Dangerous, ele decidiu pagar os 20 milhões de dólares, né, de indenização, e em troca ter o silêncio eterno, né, da mãe, pai e do garoto para sempre. É claro que essa atitude dele, não adianta dizer, gente, que gerou muito, né, a ideia de que algo havia ali. E depois os próprios advogados dele, que lá em 2013 ele passaria por outro processo, disseram que ele cometeu o erro e deveria sim ter tocado aquele julgamento à frente, ao invés de simplesmente querer cobrir tudo para seguir em frente aí na sua carreira musical. Em 1994, inicia um namoro com a filha de Elvis Presley, se separando 2 anos depois e não tiveram filhos. Ainda nesse ano, ele faz a abertura da Copa do Mundo de Futebol, que ocorreu aí nos Estados Unidos, né, rodeado de crianças, mostrando que em geral o público parece ter passado lotado, né, toda essa situação aí que ele acabou recebendo a acusação aí, né, de abusar daquele garoto. 1996 vem o disco duplo History, trazendo, né, lançamentos novos e ao mesmo tempo músicas antigas que fizeram aí uma remasterização. A promoção do disco duplo custa cerca aí de 35 milhões de dólares e acaba vendendo, posso dizer, apenas 12 milhões de dólares, o que não deixa de ser um número ainda astronômico para a época. Mesmo o cantor reclamando, né, dizendo que a Sony podia muito bem ter lançado os discos em separado, duplo, tornou ele de repente um pouco caro, né, para o público em geral, e isso não impede que a turnê History volte a bater recordes, né, de público e de vendas, né. Mas, né, é incrível, né, como a parafernália aumenta no palco, mas parece que o carisma do cantor aumenta mais ainda.
tanto que para montar o palco era necessário mais de 200 pessoas que trabalhavam até durante 10 dias. Faz um clipe promocional usando aí, né, o Rio de Janeiro e a Bahia, né, causou grande alvoroço tudo que ele poderia mostrar por aqui, né, já que ficava visível, né, que essa música se trata dos poderosos, né, que não estão nem aí para o povo. Inclusive esse aí é o refrão, né? Mas no final ele mostrou até um pouco mais da beleza do que de fato da violência. Enquanto esteve aqui no Brasil, ele foi fazer uma visita, né, em um lugar e infelizmente a enorme multidão acaba, né, se espremendo em direção ao carro que ele estava. O carro acaba atropelando um garoto que quebra a perna. Ele chega a ir visitar o menino, o pai diz que não vai processar o cantor, porém cerca de um ano depois faz isso sim. E deixou bem claro: eita sol que parece se adaptar a qualquer situação. Pela primeira vez eu acho que ele desceria para áreas aqui mais latinas, né, mergulhando, né, num mundo, num visual, posso dizer, bem mais empobrecido, mas também acabou tocando, né, junto a um grande grupo lá da Bahia. Faz 2 shows da turnê History, lá pelas ilhas do Havaí, o que terminaria com um certo jejum de 5 anos, porque ele já estava nesse momento aqui, né, desde 89, sem fazer shows nos Estados Unidos, e a rentabilidade do cara continuava lá em cima. Tudo isso, é claro, devido a esses problemas aí que ele estava tendo, né, esse certo negativismo da imprensa. Apesar de que, né, o Havaí em si, gente, ele não é considerado assim solo, né, original norte-americano, né? São ilhas que eram de nativos e pode-se dizer que o governo norte-americano se adonou delas. Por esse momento aqui, ele começa a aparecer cada vez mais e mais, sempre, né, com um guarda-chuva se protegendo do sol, a sua pele mais branca, emagrecendo um pouco mais até, e usando aí, né, uma máscara, né, protetora no rosto. O tipo que se usou tanto aqui, né, na época da Covid, e o pessoal que vai fazer cirurgia usa no rosto. E já começou mais boataria que o rosto de Michael Jackson estava caindo. Ele se casa com a sua dermatologista, né, gerando 2 filhos. Mas vem de novo a sombra do horizonte. O pai do garoto que acusou o cantor, né, de abusos sexuais retorna à justiça pedindo agora 60 milhões de dólares, mas tudo acaba sendo arquivado. A turnê Dangerous terminaria ali pelo final de 1997. O cantor nunca mais faria outra, ficando, pode-se dizer, mais recluso, né, lá em Neverland, onde ele tinha o parque de diversão, inclusive, né, para crianças aí que eram doentes, né, ou carentes de atenção, né, e como ele morava ali, né, ele permaneceria mais recluso em Neverland, onde tinha um parque de diversão, um zoológico para crianças, bem como era a própria casa do cantor. Esse vídeo vai encerrando por aqui. Dê o OK, inscreva-se, entre para a família e vamos seguir juntos.